A seguir, este programa é livre para todos os públicos. boa tarde. Começa agora o Conexões dessa segunda, dia 25 de agosto. Hoje nós vamos falar sobre a violência cometida contra defensores de direitos humanos no Brasil. E também temos informações sobre queimadas aqui no estado de Goiás. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste ao vivo na TV UFG ou nos acompanha em qualquer dia e horário no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, me descrevo como uma mulher cis, tenho pele clara, cabelos escuros, longos e lisos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa. Ele faz a interpretação para Libras aqui no estúdio e se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. E nós dois estamos de pé. Atrás está o cenário do programa, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparece o nome do Conexões. E daqui a pouco é nessa tela que você vai ver a nossa entrevista de hoje e as nossas matérias. Mas para começar, vamos para o nosso momento inicial com aquele giro de notícias nacionais e internacionais. Nessa segunda-feira, um ataque de Israel em um hospital no sul da faixa de Gaza deixou pelo menos 20 mortos. Essa informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo Hamas. 4 vítimas eram jornalistas da imprensa internacional. E segundo a agência de notícias Associated Press, o hospital foi atingido com 2 mísseis. Testemunhas disseram a outra agência de notícias, a Reuters, que houve um intervalo entre os 2 mísseis. O segundo ataque teria ocorrido depois que equipes de resgate, jornalistas e outras pessoas correram para o local do primeiro bombardeio. O exército israelense confirmou o ataque e disse não ter tido jornalistas como alvo, mas não deu mais detalhes. O ataque ocorre em meio a uma intensificação da ofensiva israelense em Gaza, com o início de uma ampla operação terrestre para tomar a cidade e depois o restante do território palestino. Bom, e as forças israelenses de defesa confirmaram um ataque na capital do Iêmen. A ofensiva aconteceu neste domingo e tinha o objetivo de atingir alvos militares dos rebeldes Houthis. Foram atingidos o Palácio Presidencial, uma usina, um reservatório de combustível e o prédio do Ministério da Defesa. Israel justificou esse ataque como uma retaliação aos diversos foguetes e drones que foram disparados contra o território israelense nos últimos dias. As Forças Armadas do país também se referiram aos Houthis como terroristas, que estariam usando a infraestrutura civil para fins militares contra Israel. E ainda sobre Israel, o país está preparado para apoiar o Líbano nos esforços para desarmar o grupo Hezbollah, cuja imagem aí você vê na tela. Isso é o que afirma o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. E esse comunicado foi feito hoje, depois de uma decisão do gabinete libanês de apoiar um plano de desarmamento proposto pelos Estados Unidos para o Hezbollah. Esse grupo terrorista é apoiado pelo Irã. E no início do mês de agosto, o gabinete do Líbano aprovou os objetivos de uma estrutura estadunidense destinada a desarmar o Hezbollah e outras facções armadas que atuam no Líbano. E essa medida gerou fortes divisões no país.
Já o gabinete de Netanyahu afirmou que se o exército libanês começar a implementar esse plano dos Estados Unidos, Israel consideraria medidas recíprocas, incluindo a redução da presença militar no país, em coordenação com um mecanismo de segurança liderado pelos Estados Unidos. Bom, agora que a gente falou sobre toda essa tensão, no Oriente Médio, a gente fala aqui do nosso país. A maioria dos brasileiros acha justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal. É isso que mostra a pesquisa Genial Quest, que foi divulgada hoje. São 55% dos entrevistados que pensam dessa forma, que veem com bons olhos a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Já para 39% dos entrevistados, a prisão domiciliar é injusta. 6% não souberam ou preferiram não responder. E no recorte regional, o Centro-Oeste concentra a terceira maior taxa de concordância com a medida. Aqui na nossa região, 48% dos entrevistados apoiam a prisão domiciliar de Bolsonaro e 43% são contra. Foram entrevistadas cerca de 2.000 pessoas em diferentes regiões do país, entre 13 e 17 desse mês. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E Jair Bolsonaro está preso na própria casa desde o dia 4 de agosto, por descumprimento de medidas cautelares que foram impostas pelo STF. Na época da prisão domiciliar, o ex-presidente participou de manifestações por meio de chamadas de vídeo, o que iria contra a proibição dele usar celulares direta ou indiretamente. Bom, e agora a gente muda de assunto para falar aí sobre saúde e também hábitos de higiene. Nesse período quente e seco, é comum aqui na nossa região tomar mais de um banho por dia, não é? Mas a frequência com que você toma banho deve ser avaliada de acordo com seu tipo de pele, o estilo de vida e também o ambiente em que você vive. E para te orientar melhor sobre esses cuidados, e quantos banhos diários são considerados saudáveis, nós vamos conversar agora com a Paula Azevedo, que é dermatologista e vai aparecer aqui de forma remota para conversar com a gente. Ela já está aqui na nossa tela. Olá, Paula, muito obrigada pela sua presença. Peço que a senhora se apresente primeiro para o nosso público cego e de baixa visão, com uma rápida descrição física. Olá, meu nome é Paula Azevedo, eu sou morena, estou hoje com o cabelo preso, tenho cabelo e olhos castanhos, estou usando um batom hoje vermelho, sou baixa, agora no momento estou sentada aqui mesmo no meu consultório. Bom, doutora, a pergunta que a gente faz no início dessa entrevista, e que está aqui na nossa tela, inclusive, quantos banhos são necessários por dia? Então, com esse calor, os banhos são sim recomendados. O que não deve ser feito é o excesso, por exemplo, de sabonetes e de água muito quente, porque a condição do nosso ar é de extrema baixa umidade. Então, fatores que desprotegem mais a nossa pele devem ser evitados, como água extremamente quente, como excesso de sabões, esfregar muito a pele, usar buchas. Então, tudo isso deve ser evitado em qualquer tipo de pele, pois tira ainda mais as defesas da nossa pele, Então, esse manto que a nossa pele produz, ele já fica danificado. Não é que não possamos tomar banho, os banhos são necessários, eles retiram aí a poluição, as bactérias que nós acumulamos ao longo do dia, o que não é indicado é o excesso realmente. Então, respondendo diretamente à pergunta, 1 a 2 banhos ao dia, com uma água morna, evitando esses excessos. Isso é garantia de que a pele vai sim permanecer saudável em qualquer condição climática. Para algum tipo de pessoa, é recomendado um número maior de banhos, por exemplo, para crianças ou para pessoas com alguma condição específica de pele, ou, na verdade, recomendados até menos banhos do que isso, doutora? Quais seriam especificações mais claras, às vezes, para pessoas que têm aí uma pele diferente?
Crianças devem receber banhos ao chegar da escola sempre, porque ali o contato com outras crianças é um contato mais íntimo, se são crianças menores, e também tem as brincadeiras ali com alguns poluentes, pode usar areia, tintas. Então, esses produtos têm que ser retirados, removidos da pele, né? Mas essa média, ela é uma média bem adequada, de 1 a 2 banhos por dia, que vai atender a maioria das pessoas, inclusive os jovens, os idosos, né, que também não, a pele dos idosos vai comportar quase que como uma pele das crianças, onde a pele é mais fina, mais desprotegida. Então, eu acredito que não ultrapassar 2 banhos por dia é uma média bem tolerável e bem saudável para a maioria da população. Para finalizar, doutora, a senhora tinha citado a importância de evitar esfregar a pele, buchas. A gente sabe que tem muita gente que só se sente limpo se esfregar, né? Isso deve ser feito, ou, por exemplo, algumas regiões específicas, né? Às vezes os pés, axilas, onde às vezes tem mais odor, mais sujeira, né? Podem ser esfregadas ou não. Como é que funciona isso? E que tipo de bucha? Aquela bucha vegetal mesmo ou a bucha artificial? Qual que é melhor? Então, algumas áreas ásperas, como a planta dos pés, em crianças, né, que sujam muito, pode sim ter aí o uso da bucha, mas evitar esfregar com muita força, né, evitar em outras áreas, nas axilas não é indicado, a axila é uma área de pele fina, então fica aí bem restrito mesmo para a planta dos pés ou para alguma área que tiver uma sujeira aí, como uma criança que de repente se sujou com alguma tinta, então ali vai merecer uma buchinha com cuidado. O problema das buchas, sejam elas vegetais, né, essas encontradas aí na natureza, ou artificiais, o problema é que elas retêm muita bactéria, porque elas ficam ali sujeitas à umidade, no banheiro, né? O banheiro geralmente é um ambiente úmido e escuro, então ali a proliferação de fungos e bactérias acontece de forma muito rápida. Então, o que se recomenda é que essas buchas sejam trocadas, renovadas, pelo menos a cada 15 dias, então, para não carregar, né? E ao invés de limpar, você de repente está contaminando ali a sua pele. E uma outra dica bem legal nessa época também é o uso dos óleos de banho, substituindo o sabonete para quem tem pele extremamente seca. Então, os óleos de banho são alternativas mais novas e que nessa época vão também atender a maioria da população nas áreas secas, como braços, pernas, né, abdômen. Então, para áreas secas, o substituto do sabonete vale a pena. A gente conversou com a Paula Azevedo, dermatologista. Muito obrigada, doutora, pelas suas orientações. Até mais. Boa tarde. Bom, e para finalizar esse bloco, uma última informação. Uma nova lei muda a regra para quem vende produtos para fora do Brasil. Micro e pequenas empresas vão pagar menos impostos a partir dessa nova regra. Confira. A ideia é de aliviar o bolso do pequeno exportador e incentivar o comércio. Para isso, cerca de 3% do imposto retido vai ser devolvido. A nova lei já está valendo e continua até dezembro de 2026. Bom, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher de traços negros e pele clara. Meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. Daqui para frente, micro e pequenas empresas têm duas opções. A primeira é de pegar o dinheiro de volta e a outra possibilidade é de aproveitar que os valores já estão no sistema para pagar outros impostos. O objetivo do governo é de adiantar os benefícios e já colocar em prática as mudanças aprovadas na reforma tributária, que só começa a valer em 2027. Então, daqui 2 anos, a lógica de cobrança de impostos muda de vez. Deixaremos de acumular taxas para uma nova era de um único imposto sobre o valor agregado. Enquanto isso, o governo federal considerou importante devolver essa pequena porcentagem.
Vale lembrar que a decisão vai beneficiar mais de 17 milhões de microempreendedores individuais. Ainda de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, em 2024, as micro e pequenas empresas representavam 40% dos exportadores brasileiros. São cerca de 11 mil negócios. A maioria vende para fora do país móveis, calçados e vestuários. É com vocês aí no estúdio. A gente agradece a Janaína e vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem informações sobre a violência contra defensores de direitos humanos e do meio ambiente aqui no Brasil. Você está assistindo Conexões. Você sabia que algumas pequenas mudanças em sua rotina podem contribuir para um mundo mais sustentável? Quando possível, opte pela caminhada ao invés de carro ou moto. Além de ser mais saudável, diminui a emissão de gases poluentes. Ande de bicicleta. Além de ser mais saudável e menos poluente, queima calorias. Dê preferência ao transporte coletivo e lute pela qualidade do transporte público em sua cidade. Dê carona aos amigos ou pegue carona com eles. Pode ser divertido e sustentável. A gente se encontra na TV UFG, canal 15.1. Você sabe o que é punk? As plantas alimentícias não convencionais são plantas comestíveis comuns e muitas vezes fáceis de encontrar, mas que por falta de hábito ou conhecimento não usamos em nossa alimentação. Por exemplo, você pode comer tanto as folhas quanto as flores do amor perfeito. Ela pode ser utilizada crua ou cozida para saladas, sopas, bebidas e geleias. E aí, tem punk no seu prato? Estamos de volta com Conexões dessa segunda e a notícia agora é triste. O final de semana foi marcado por um alto número de queimadas aqui em Goiás. Isso é o que apontou um balanço da Defesa Civil Estadual, que foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Somente no último sábado e domingo foram identificados mais de 500 focos de incêndios, incluindo chamas em terrenos baldios, propriedades rurais e vegetação às margens das rodovias. Unidades de conservação também foram atingidas. E o cenário é agravado pelo longo período de estiagem. Em algumas regiões, como o norte do estado, já são mais de 100 dias consecutivos sem chuva. E o Corpo de Bombeiros alerta para o risco de queimadas criminosas, ou por descuido, né? E a organização também reforça que as denúncias devem ser feitas pelo telefone de emergência 193. Então, se vir qualquer incêndio, ligue para o Corpo de Bombeiros no 193. E ainda sobre esse assunto, uma das unidades de conservação atingida, foi na última sexta-feira, quando um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no nordeste de Goiás. Segundo a administração do parque, o fogo consumiu cerca de 900 hectares de vegetação nativa. Isso corresponde a 1.270 campos de futebol. Mais de 30 brigadistas atuaram no combate às chamas, que foram controladas só 2 dias depois do início, ontem. Apesar da gravidade, o parque não precisou ser fechado para visitação, E a gente continua acompanhando essa situação das queimadas aqui no nosso estado e um alerta sempre
não toque fogo em lixo, não solte bituca de cigarro em qualquer lugar. Tome cuidado, porque um incêndio pode gerar aí graves acidentes e destruir, né, parte da nossa vegetação tão importante. E outra coisa importante é pensar sobre a Covid-19. O pior momento da pandemia já passou, né? Isso a gente já sabe. Mas a Covid continua fazendo vítimas em todo o Brasil. Aqui em Goiás foram mais de 15 mil infecções pelo coronavírus, só nesse ano. Foram 355 internações hospitalares e 77 mortes confirmadas. Outros 22 mil casos estão sendo investigados também no estado de Goiás. E vários motivos explicam, esse cenário aí de muitas infecções e mortes pela Covid-19, especialmente a baixa adesão às vacinas. Menos de 2% dos bebês com menos de 1 ano de idade, por exemplo, foram vacinados. O risco de complicações é grande, para essa faixa etária, tanto de complicações e mortes. Além dos bebês, idosos, pessoas com doenças crônicas e também crianças, têm mais riscos de complicações e mortes em decorrência da Covid-19. Por isso, fica o alerta. Procure um posto de saúde, olhe a sua carteirinha de vacinação, veja se você já tomou todas as doses necessárias, se precisa tomar mais uma e se cuide. Bom, e a gente encerra o nosso programa de hoje com uma matéria bem preocupante. No momento em que o Brasil se prepara para receber a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP30, um estudo mostra que o país continua perigoso para os defensores de direitos humanos e do meio ambiente. Entre 2023 e 2024, mais de 480 ativistas sofreram violência e 55 foram assassinados. Nós vamos conferir agora mais informações sobre esse triste assunto na matéria da TV Brasil. Intimidações, ameaças, proibições de participar de manifestações. Auricélia é ativista e liderança indígena do Baixo Tapajós, no Pará, e teve seu direito de defender a sua terra e o meio ambiente cerceado por exploradores ilegais de madeira. Teve uma vez que eu recebi uma ameaça através de redes sociais, dizendo que vou explodir uma bala no miolo dela. Então, eram vários tipos de intimidações que a gente sofria, não só como pessoa, mas como coletivo. Levantamento realizado pelas organizações Justiça Global e Terra de Direitos mostra que entre 2023 e 2024 foram registrados 486 casos de violência contra defensores de direitos humanos. 80,9% deles contra quem atua na defesa ambiental e territorial. São justamente as coletividades, são os povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas e camponeses, que mais protegem a floresta, que mais protegem a água, os territórios que estão sendo atacados. Os casos de violência contra defensores dos direitos humanos caíram de 2023 a 2024. Foram 298 em 2023 e 188 em 2024. Nos 2 anos, foram registrados 55 assassinatos. O Pará lidera os casos de violência, seguido de Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Mas a Bahia lidera o ranking de assassinatos. Para o coordenador executivo da Terra de Direitos, é preciso que seja implementado um plano nacional para a proteção dos ativistas, especialmente ambientais. Nós estamos aguardando, inclusive, nesse momento, que o governo federal, que o presidente Lula, assine o decreto publicando esse plano, para que vamos dizer assim, o Ministério da Justiça coloque a inteligência das polícias para justamente aprofundar as investigações sobre a entrada do crime organizado nos territórios, atacando indígenas, atacando quilombolas, atacando trabalhadores e trabalhadoras rurais, atacando qualquer pessoa que se coloca contra os seus interesses.
É assim que a gente finaliza o programa de hoje. Eu e o professor Diego ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.